Ora, voltamos. Espero que já estejam aí todos preparadinhos, disponíveis e com muita vontade. Alguma dúvida? Voltaram? Já está toda a gente? Digam-me aí nos comentários, já está toda a gente, se ainda estamos atrasados. Já, António, já está. António, se eu me esquecer, depois dizes-me outra vez qual é que é que eu me tinha esquecido das palavras-chave. Já está? Deu certo? Palavras-chave, a segunda, aula 3, apresentação, perfil do condutor, e a aula que nós demos há pouco chamava-se comportamento cívico. Deu certinho? Já validaram? Alguém já validou? António deu. A Joana também. A Daniela. Ok. Então vamos dar início à condução. À aula 3, a condução. Também já falamos um bocadinho ontem de aquele sistema do que é a condução, e para nós conduzirmos existe um sinal que eu costumo, que vocês esquecem de ver, mas que é muito importante, que é o sinal de stop, que o colega, até o Tiago falou há pouco, que dizia que era parar obrigatoriamente e ceder a passagem. É isso que o stop diz, é o sinal mais diferente, ou dos mais conhecidos por vocês, também dos que têm uma forma única e diferente de todos os outros. E o que é que diz também, o que é que isso tem a ver com este tema, a condução? É claro, diz stop, e o stop, na minha interpretação, diz: se tens olhos, para. Se não tens olhos, não podes conduzir, ou, neste caso, fazeres a tarefa da condução. Para nós vermos, nós já falámos ontem também um bocadinho sobre isto, do IPDE. Identificar, prever, decidir e executar. Constantemente, sempre que nós estamos a fazer a tarefa da condução, nós executamos esta tarefa centenas, se não mesmo milhares de vezes, permanentemente. Estamos constantemente a fazer este sistema. Identificar, prever, decidir, executar. Sejam tarefas simples, sejam tarefas mais complexas, sejam tarefas automáticas, sejam tarefas que são feitas esporadicamente. Por exemplo, uma tarefa automática será mudar de direção. O que é que nós vamos ter que fazer? Identificar o local, se o podemos fazer ou não, prever a manobra, prever o que pode acontecer, decidir e executar a tarefa. Ok? Como está aqui na imagem, identificar, prever, decidir e executar. Queria pôr aqui. Eles acho que não põem aqui a passo, só põem identificar, prever, decidir e executar também. Põe. Ok? De que forma é que nós podemos identificar? De todos os nossos sentidos que nós temos, os 5 sentidos, todos eles podemos identificar, tirando um bocado o paladar, que não é preciso para a tarefa da condução, nós podemos identificar todos esses sentidos, ou podemos recolher a informação de todos estes 4 sentidos, no caso. Na tarefa da condução, a recolha da informação é aquilo que nós mais utilizamos, a nossa visão, por isso o stop, por isso aquela analogia que nós dizemos: se tens olhos, para, se não tens olhos, não podes conduzir. No caso de o tato, sempre que nós conseguimos identificar o estado da estrada, as irregularidades do pavimento, através do sentido. A audição, através da buzina, do carro dos bombeiros
a trabalhar, de multidão, de uma manifestação, etc. Do olfato, sempre que existe cheiro a queimado, indicação da possibilidade de existir aqui algum defeito com a viatura ou defeito, algo anormal no meio ambiente, pode não ser da nossa viatura, e então nós vamos adequar a nosso tipo de condução ou a nossa atenção a esses estímulos que nós recolhemos do exterior. Exploração perceptiva visual é sempre, e isto tem a ver também com a nossa experiência, que é nós olharmos para uma imagem e apenas num segundo quais é que são os índices críticos que nós podemos recolher. Normalmente, enquanto o condutor inexperiente, nós temos uma visão mais curta. Costumamos olhar mais para a frente do carro e temos pouca noção. Até porque parte da nossa atenção barra visão está dentro ainda do veículo. Está numa atmosfera mais curta. O nosso raio de visão é mais curto. Cada vez que nós vamos ter mais experiência, e eu espero não bloquear esta aula porque estou com um problema no carregador do telemóvel. Sempre que nós temos mais experiência, a nossa postura vai começando a ser melhor e a nossa visão vai aumentar. Então, cada vez nós vamos olhar mais longe. E com menos tempo de olhar, nós vamos conseguir recolher mais informação. Nomeadamente, como está aqui a dizer, eu tenho aqui 2 veículos, tenho aqui um sentido proibido, tenho aqui pessoas a andar que provavelmente poderão atravessar a via, etc, etc. Tenho pessoas que estão... Enquanto se nós tivermos menos experiência, se calhar nós... Não consegue ver a imagem? Mas os outros conseguem? Está tudo... Ok. Ok. Continua a ser o Tiago. Acho que é mesmo ou problemas de internet ou assim, que estão todas a dizer. Neste caso, então, se nós tivéssemos menos experiência, nós iríamos focar mais a atenção num único ou 2 únicos índices críticos, ou seja, íamos ocupar o nosso espaço da atenção apenas nos veículos e tudo o meio rodoviário que está à volta, se calhar iria ser automaticamente ignorado. Então, tal e qual como está a dizer, para nós fazermos uma boa exploração visual, devemos olhar o mais longe possível, perceber o conjunto da situação, ou seja, ter a noção 360 graus do veículo, perceber, recolher rapidamente os índices críticos, para além dos normais, e explorar sistematicamente o meio rodoviário, tendo em atenção que os retrovisores são para usar de uma forma constante. Os retrovisores não são só para usar de uma forma quando eu preciso mudar de direção, quando eu preciso de fazer uma ultrapassagem, etc. E eu, como já disse, tenho que ter permanentemente, ou o maior tempo possível, noção do que é que se passa a 360 graus à volta do nosso veículo. Quer seja, como no canto inferior direito, temos aqui a imagem que representa os ângulos mortos. Eu estava a dizer que nós devemos ter uma noção de 360 graus. No entanto, através da nossa visão, nós, por norma, no nosso veículo, nós não conseguimos ter essa visão de 360 graus, mesmo usando de uma forma permanente os nossos retrovisores, seja ele do espelho esquerdo, do direito ou do interior. Como podem ver nas imagens, estas zonas amarelas são zonas de aquilo que nós designamos de ângulos mortos. E para isso ser minimizado, nós, para além, na tarefa da condução, e os instrutores vão-vos chamar muita atenção disso, para além de olhar ao espelho, muitas das vezes já dizem-nos, eu olhei,
mas só fazem isto com os olhos e quase vocês nem perceberam que eu estou ao lado, não perceberam que virar, olhar ao espelho é olhar. E para além disso, nós temos que rodar a cabeça de forma a aumentar o nosso ângulo de visão para reduzir os ângulos mortos. Okay? Também, como eu sempre digo, para além dos condutores, para além dos peões, os condutores também devem ver e ser vistos. Nós devemos nunca, principalmente se alguém estiver a tirar a carta de motociclos, nós nunca nos devemos aproximar muito do veículo da frente. Isto faz com que reduza o nosso ângulo de visão. Para além de que depois reduzindo a nossa exploração e o ângulo de visão, os índices que nós conseguimos recolher, vai dificultar muito a nossa previsão do que fazemos e, consequentemente, vai dificultar a antecipação da condução. E isso é uma das coisas que é muito avaliado no exame prático. O exame prático é dividido em 3 módulos. Módulo de domínio, módulo de regras e módulo de segurança. E não é por acaso, a condução é avaliada de uma forma que já está previamente definida. Que existe um relatório que depois até eu posso meter lá no grupo do WhatsApp para vocês já começarem a ter a noção. E isto daquilo que nós estamos a falar, do que nós estamos a falar agora, é essencialmente avaliado no tema 3. Ok? Que é a segurança. E está lá um tema específico de antecipação da condução. Eu parei junto do carro. Já é uma falta, porque é uma falta de antecipação da condução que vou dificultar esta tarefa da recolha da informação. Okay? Então, como nós estamos a falar, já falamos da identificação, do que é, da recolha dos estímulos, que pode a identificação ser através de vários canais de recolha de informação, visão, olfato, tato e audição. A decisão, e a decisão é sempre condicionada com a previsão daquilo que nós vamos fazer, ou seja, nós identificamos, nós prevemos e vamos prever com quê? Nós vamos simular situações que, com base na nossa experiência, que possam eventualmente vir a acontecer, ok? Se nós, naquela situação, virarmos sempre à direita e estivermos programados para virar à direita, nós vamos ter mais dificuldade em prever que poderá vir alguém que nos impeça de virar à direita. A decisão, como eu estava a dizer, sempre com base na previsão que vamos fazer. Eu prevejo que vem, eu vi, identifiquei um carro, nós vamos mudar a direção à esquerda. Eu vi um carro, identifiquei um carro que vem no outro sentido, no qual eu tenho que ceder a passagem. Ok? Então, eu prevejo que vou ter que parar para ceder a passagem. Eu previ e decidi aquilo que eu vou fazer. Eu vou parar, mas nem sempre eu preciso parar. Posso reduzir a velocidade, deixá-lo passar e passar também. E com base na experiência também, eu vou executar melhor, mais rápido, com mais precisão as nossas. Então, sempre aqui, experiência, experiência, experiência. Por isso, sempre, quanto mais experiência vocês tiverem, não queiram pôr a carroça à frente dos bois. Cada aula, mesmo na tarefa da condução, as nossas aulas são com nomes, têm um nome, começam no E-Condução, que vai-vos preparar o módulo de domínio, que normalmente é feito em simulador. O simulador vai preparar o módulo de regras, que já é num ambiente mais controlado, mas num carro real, e depois vai-vos preparar este de regras, vai-vos preparar o módulo de segurança, que já é num ambiente não controlado, já é um ambiente rodoviário normal e num carro real. Já também podemos chamar o módulo de segurança ou de circuitos. Tudo está encadeado. Dentro desses módulos também falam por exemplo, quando passam do módulo de domínio para o módulo de regras.
O módulo de regras é composto por 10 blocos de aulas. O que é um bloco de aulas? São 2 aulas. Por que é que nós não damos aulas? Aulas são, normalmente, nas escolas tradicionais, 45, 50 minutos, e 45, 50 minutos, muitas das vezes, na nossa opinião, não dá para nada. Então, o módulo de domínio e de regras é dado um bloco. São 2 aulas de duração de 90 minutos, cada uma. Depois, no módulo de segurança, também tem a ver com a pedagogia, menos, menos, mais, mais. Isto é o quê? Menos, menos. Menos tempo, menos frequência, menos distância, menos espaçamento entre aulas. No caso de uma formação mais futura, aí já terá mais tempo e mais espaçamento entre aulas. Às vezes um bloco, um mega bloco, 3 horas, durante uma semana, apenas um, enquanto no módulo de regras devem ser 2, 90 minutos, ou seja, imaginem, aula na segunda, aula na quarta, na quinta, nunca em dias seguidos, e vamos, menos, menos, mais, mais. Isso é aquilo que a pedagogia nos vai dizendo. Sempre que vocês tiverem mais conhecimento, e o conhecimento deve ser estruturado, como eu estava a falar, do domínio aprendem as noções básicas, o simulador não é um carro, mas vai-vos dar condições, por exemplo, ainda ontem falávamos disso sobre a Joana, que tem uma situação pós-traumática e vai garantir que dentro de um ambiente controlado, vai verificar que é capaz de controlar um carro. Depois, passando para a parte de regras, a primeira aula chamará-se adaptação. Adaptação porquê? Porque tudo o que foi aprendido no simulador, vamos ver aquilo que foi aprendido ou não. Da segunda aula chama-se diagnóstico. Terceira aula, parte simples. Quarta aula, parte de manobras. Quinta, circuito rural. Sexta, avaliação deste módulo. O que é o objetivo quando chegarmos ao 6º bloco do módulo de regras? Vocês já saberem dominar aquilo que eu chamo guiar o carro. Dominar o carro. No monte, numa zona industrial, já conseguir, já têm a noção do que é transportar o carro quase de forma autónoma. Está lá sempre a vossa bengala, que é o instrutor, mas já nessa fase já não está tanto focado para automatismos, para pôr o carro a andar, para controlar basicamente o carro. A partir do 6º bloco, depois temos então circuitos não urbanos, manobras, circuitos urbanos, circuitos complexos, etc. Por isso vem estar tudo estruturado, tanto a parte da teórica como a parte da condução. É só irem passo a passo e irem aprendendo com isso. Para não falar, para não falhar, então a chave da aula 3, a condução, a primeira chave é ainda a 45. E vai ser, no tipo de tempo de trocar, é a palavra-chave da aula 3, a condução, aula número 45. Ok? Ok. Nesta situação, quando nós já identificamos, prevemos, decidimos e executamos, nós, se eventualmente tivermos que tomar uma decisão, devemos tomar uma decisão com base no risco menor. Como vocês estão a ver na imagem, o carro decidiu ultrapassar o veículo da frente e não fez uma antecipação, uma previsão, não previu que vinha um carro de frente. Ok? E ele aqui teria várias situações. Travar, para evitar o acidente. Ok? Se ele tivesse antecipado mais, ele teria tido tempo de retomar a sua direita, encaixar outra vez atrás do carro, se tivesse feito com antecipação e uma maior condução defensiva. E mesmo neste caso, em que já não tem outra alternativa, ele vai tomar aqui uma situação, uma decisão com base no risco menor. Ele poderia travar, ok? Mas o outro carro poderia não o ver e continuar e bater. Ok? Ele poderia tomar a decisão de eu virei, que é que provavelmente aquilo que vocês iriam tomar, é eu travava. Mas este carro poderia não me ver e existir um acidente bastante grave, porque é uma colisão frontal. Também podia tentar encaixar para a direita, ou seja, tentar fazer como o caminhão fez, e poderia bater no carro vermelho, tal como poderia também bater no carro
Ou seja, tinha um acidente frontal, poderia ter frontal e lateral. Aqui, com base na avaliação do risco menor, se calhar o melhor era ele ter guinado para a esquerda, como acabou por fazer, evitando o acidente com os outros veículos e provavelmente criando só um despiste sozinho. Ok? Nesta situação, sempre que existirem, muitas vezes é preciso controlar o veículo. E muitas vezes, principalmente, aquilo que me dá mais gosto de fazer é dar aulas de moto. E eu sempre digo a mesma coisa. Sempre que vocês testarem a capacidade da moto e, acima de tudo, a vossa, de travagem, quando vocês precisarem ter um acidente, vocês provavelmente, ou muito certamente, irão ter o acidente. Então, isso deve-se treinar em situações controladas, mas perceber que tipo de travagem é que eu faço e que tipo de poder de travagem é que o veículo tem. Neste caso aqui, ele também tentou, ele decidiu, fez uma ação, travou, mas ao meio da travagem ele percebeu que não iria ter tempo de parar em segurança. Então ele anulou aquela decisão que esteve a fazer e desviou o veículo para a direita, evitando o acidente. Com a idade, a nossa capacidades motoras também vão sendo reduzidas, a nossa capacidade de visão vai ser diminuta, vai indo cada vez menor e por isso nós devemos também adaptar a nossa capacidade para a nossa idade, ou os estados emocionais, ou o estado de idade que nós temos consigo. Passando aqui, deixem-me ver se tem aqui distância de reação. É isso que eu fiz. Ok? Como eu vos disse ontem, estamos a fazer o e-book. Está pronto. No final do dia, no final da aula, se portarem bem, nós mandamos-vos já o e-book. Passei até bastante tarde ontem para terminar. Então, como ontem falamos também, existem as distâncias de reação, a distância de travagem e a distância de paragem, para além da distância de segurança. Como nós vimos ontem também, a distância de segurança é a distância que separa o meu veículo do veículo da frente, que me permite parar o carro em segurança sem existir um acidente. A distância de paragem é a soma da distância de reação mais a distância de travagem. Essa distância é a distância de paragem, que deve de sempre ser superior, ok? A distância de paragem deve ser, neste caso, inferior à distância de segurança. Ou seja, a distância de segurança deve ser sempre superior à distância de paragem. Porque caso a distância de segurança seja inferior à distância de paragem, que é a distância que efetivamente preciso, desde que identifico o veículo, desde que eu faço a identificação, previ, decidi, executei, e este tempo normalmente, estas 4 ações, normalmente é 1 segundo, mas numa velocidade a 70 km/h, 1 segundo representa 20 metros. Ok? E é num segundo num condutor experiente, normal. Ok? Normalmente, o tempo de reação, no vosso caso, ou sempre que os fatores internos do condutor sejam alterados, esse tempo é sempre maior. O tempo de reação nunca, mas nunca diminui, exceto com a experiência. Neste momento, o vosso tempo de reação será 2 a 3 segundos, ou será, se nós estivermos a circular a 70 km/h, vocês, para reagir, vão andar cerca de 40 a 60 metros, e depois, com a experiência, se for os vossos pais, se for alguém que já tenha alguns anos de condução e que esteja em plenas condições físicas e psíquicas, normalmente então será 1 segundo, mas mesmo assim a 70 km/h andaremos uns 20 metros. A distância de reação é sempre influenciada pela velocidade e por os fatores internos ao condutor.
O que é os fatores internos ao condutor? É a fadiga, é a sonolência, é o álcool, é os estados emocionais, é o cansaço, etc. Tudo aquilo que está dentro do condutor vai afetar especificamente a distância de reação. Tanto a distância como o tempo de reação. Ok? No caso do tempo de reação, o tempo de reação é apenas influenciado pelo fatores internos do condutor. Já não é a distância, a velocidade apenas influencia a distância de reação, mas não influencia o tempo de reação. Isto quer dizer que o tempo normal é 1 segundo. No vosso caso, o tempo mais ou menos normal é 2 a 3 segundos. Mas é o mesmo os 2 ou 3 segundos, quer ande a 20 ou 30 km/h, como esteja a andar a 70 ou 80 km/h. Ou seja, a velocidade influencia a distância, mas não influencia o tempo de reação. No caso da travagem, a travagem é desde que nós estamos a falar, então, reação, desde que nós identificamos, prevemos, decidimos e executamos. E estas 4 ações, normalmente, se nós fôssemos, são 25 milésimos de segundo para cada uma destas ações. Por isso, reparem na velocidade que isto acontece. Por norma, a reação composta por estes 4 elementos, 1 segundo. O que é distância? Distância é o espaço percorrido neste 1 segundo. O tempo medido no tempo que nós, pela ampulhetazinha, como nós costumamos dizer, ou pelo nosso relógio ou cronómetro. No caso da distância de paragem, de travagem, já não é influenciado pelo condutor, pelos fatores internos, mas sim os fatores externos ao condutor. E isto tem a ver com o sistema de circulação rodoviária que vocês vão lá ver. Quem é que influencia a distância de reação? O que é o sistema de circulação rodoviário? É o homem, a via, o veículo e o meio ambiente. Quem é que influencia a reação? O homem. Quem é que influencia a travagem? Os outros 3. A via, o veículo e o meio ambiente. Fatores externos. Ok? Então, enquanto aqui atrás, se nós tivéssemos aqui uma zona verde, estaria aqui a distância de reação, como tínhamos, a zona amarela é a distância de travagem. É desde que nós tomamos a ação, executamos e nós dizemos, eu identifiquei um obstáculo, uma pedra como está aqui no caso. Eu identifiquei a pedra. Eu previ o que é que vai acontecer. Eu vou ter que parar ou desviar. Neste caso, eu vou ter que parar, porque vem um carro que não se vê do outro lado. Eu vou ter que parar. Eu executei, identifiquei, previ, decidi que vou parar, mas no mesmo segundo que eu, ou no mesmo milissegundo que eu disse vou parar, ainda não travei. Tive que lhe dar um estímulo elétrico, ou tive que mandar o meu cérebro dar a execução através do pedal, da nossa perna. Isso demora algum tempo. Também aqui, cerca de 25 segundos. Aquilo é muito rápido. Mas o tempo passa. E como o tempo passa, como nós estamos a andar, o carro não para logo. Então demora. Desde que nós pomos o pé no travão até que para, isto chama-se distância de travagem. O que é que influencia a distância de travagem? O estado do veículo, o estado dos pneus, a capacidade de travagem do veículo, o estado da aderência da estrada, se a estrada é de alcatrão, se a estrada é se tem um alcatrão melhor, pior, se é de terra, se é de areia, se a estrada está muito degradada e não conseguimos aplicar o sistema de travagem eficientemente, se o carro tem ABS, não tem, se a estrada é a subir, se a estrada é a descer. Então, todos os fatores externos fazem aqui a distância de reação. Para além disso, a nossa também é muito influenciada, a distância de travagem é influenciada, tal como os fatores externos, como a velocidade. E aqui, tanto a distância como o tempo de travagem, o tempo que passou desde que eu executei, que pus o pé no travão, até que parou, então aqui nós temos aqui o nosso tempo e a distância, ambos afetados pela velocidade. A soma dos dois
Então é a distância de paragem. Acho que não estava aqui. Ok. A soma dos dois, então, é a distância de paragem. Se eu demorei 1 segundo a reagir e demorei 3 segundos desde que pus o pé no travão até que o carro parou, quer dizer que a soma da reação 1 mais 3 é igual à distância de paragem, que no caso seria 4. Se a nossa distância de segurança fosse 5 segundos, o acidente não aconteceria. Se a nossa distância de segurança fosse 3 segundos e a nossa a distância de paragem fosse em 4, aí já iria existir o acidente e já teríamos aqui uma situação perigosa. Distância de segurança, quer frontal, quer lateral, sempre, principalmente nas questões das motas. Eu costumo dizer, nas motas é andar o mais à direita possível, mas sem perigo de acidente e sem roubar as compras às velhinhas. Ou seja, se eu de cima da moto levantar o braço, ok? Se levantar o braço, a nossa ponta, a nossa palma deve andar em cima da guia. O que é a guia? Como vocês vão falar, é o que limita a nossa faixa de rodagem. Esta faixa de rodagem tem duas vias de trânsito, uma via no meu sentido, o outro no outro sentido oposto. Esta linha aqui será, então, o eixo da faixa de rodagem. As guias podem ser elas materializadas ou não, tal como o eixo da faixa de rodagem pode ser ele materializado ou não. Ou seja, pode ser pintado ou então um imaginário. Também para nós seguirmos a distância de segurança frontal, nós dizemos que é a regra dos 3 segundos. Neste caso, para nós sabermos que temos uma distância de segurança superior à normal distância de paragem, nós temos a regra dos 3 segundos. Nós identificamos, por exemplo, colocamos quando este carro passar aqui este obstáculo, um sinal, uma árvore, o que seja, nós, quando o carro passar, nós começamos a contar 1101, 1102, 1103. Se nós, ao dizermos 1103, já tivermos passado o ponto de referência, quer dizer que temos uma distância de segurança insuficiente. Então, o condutor deve reduzir a velocidade por forma a aumentar o espaço disponível entre o nosso veículo e o veículo da frente. Distância lateral, para a frente, para o lado, em 360 graus, sempre com uma boa distância lateral. Quando nós formos ultrapassar os veículos, principalmente quando eles estão meios parados, nós temos que olhar para o lado direito e olhar mesmo. Porque quando nós olhamos, nós temos a nossa noção geoespacial. Nós, dentro da ponta do braço, da ponta do dedo direito à ponta do lado do dedo esquerdo, nós temos uma noção corporal que nos diz o que é que lá está mesmo sem ver. Não precisamos de tanta atenção para estar na nossa esfera corporal. E isso acontece dentro do carro. Quando nós vamos ultrapassar, por norma, o nosso carro os obstáculos estão do lado direito. O nosso lado esquerdo, se nós abrirmos as nossas mãos, a nossa mão já está fora do carro. Mas se o lado direito, a nossa mão está dentro do carro. Mas o carro ainda não acabou. Então nós precisamos de uma atenção redobrada e de uma maior exploração visual do nosso lado direito do que do nosso lado esquerdo. Porquê? Porque o nosso lado direito, o carro continua para lá da nossa noção corporal. Percebido até agora? Digam-me aí o vosso feedback. Estão muito caladinhos? Estou a falar muito? Ok. Há alguma dúvida que queiram ver? Não perceberam que nós estamos a terminar estas coisas? Esta aula também é rapidinho. Palavra-chave número 2, que é para eu não enganar e não me esquecer. Palavra-chave número 2 da aula A Condução é o número 57. 57.
Dúvidas? Digam-me aí dúvidas. Algum tema que vocês queiram ver? Distância de reação? Essas coisas? Alguma coisa que esteja menos com mais dificuldade? O que é que influencia o tempo de reação? O que é que influencia o tempo de trabalho? A paragem? Alguma coisa? Explica-me, Francisco, a parte de ultrapassar o motoqueiro. O que é que me queres dizer com isso? Ok. Se calhar aqui o Francisco até começou aqui a dizer-me, sempre que, para além de quando nós estamos a ultrapassar um velocípede ou uma bicicleta, nós temos que respeitar, temos que ultrapassar com uma distância sempre com 1,5 m no mínimo, para não causar a nossa ultrapassagem instabilidade no outro veículo, ou no veículo com maior instabilidade, que é um dos veículos, para além dos, dos peões, esses veículos, tal como os veículos duas rodas e os veículos pesados, requerem uma atenção redobrada por parte do condutor. No caso de quando nós estivermos a ultrapassar um veículo de duas rodas, nós devemos sempre ultrapassá-lo com 1,5 m de distância. 1,5 m normalmente é pouco menos do que o nosso corpo. Normalmente nós temos 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m, 1,60 m. Então, se nós estivermos deitados, lá é a nossa altura, é o espaço que nós temos que deixar do velocípede, da bicicleta, o velocípede, seja ciclomotor, seja motociclo, nós devemos sempre deixar uma boa distância de segurança. No entanto, sempre que existirem pluralidades de via de trânsito, ou seja, mais que uma via no meu sentido, para ultrapassar esse tipo de veículos é obrigatório fazer o uso da outra via para o fazer. Ok? Relativamente à distância, é aquilo que eu costumo dizer, respondendo ao Francisco, a questão do metro, mais ou menos, eu digo sempre, a 1 m da direita. Andar o mais à direita possível, mas não é andar em cima da linha. Que é para quê? Nós, na nossa via, devemos conseguir circular nós, se estivermos num motociclo, e o outro motociclo, caso não exista uma via em cada sentido, o outro motociclo não é obrigado a passar de um lado, a usar outra via, para fazer a ultrapassagem a outro motociclo. Então, na nossa via devem caber 2 motociclistas, ok? Mas não é o motociclista andar o mais em cima da guia. Porquê? Porque pode haver um carro estacionado cá uma porta, pode haver um condutor que se aproxima do lado direito e abranger um bocadinho da nossa via e nós, não andando tanto à direita, temos mais manobrabilidade do motociclo para forma a evitar o acidente. Está bem? Esta aula, então, está terminada. A condução está terminada. Às 11h30 voltamos para discutir coisas da mobilidade. Aqui vamos voltar ao tema de discussão, porque mobilidade, vocês têm um conceito de mobilidade, inclusive é muito importante a vossa participação aqui. Por exemplo, uma das coisas que tem acontecido é que a maior parte, e se calhar muitos de vocês, vão protelando a obtenção da carta de condução, muito por novos sistemas de mobilidade que existam nos grandes centros urbanos, nomeadamente a Uber, nomeadamente a melhoria da rede de transporte pública, que ainda não é ideal, mas devíamos continuar a apostar nisso. Na questão de gestão dos problemas dos trânsitos e do estacionamento nos grandes centros urbanos, etc, etc. Na questão da mobilidade que existe, ou na dificuldade, na falta dela, no caso dos meios mais pequenos, para existir o acesso ao trabalho, à saúde, à educação, etc. Então,
o próximo tema é a mobilidade e depois vamos encerrar por volta do meio-dia. Está bem? Vamos fazer um intervalo então 5 minutinhos, voltamos às 11h30.